Última parte, né? Estamos indo para a 7ª parte da nossa aula e do estudo do livro A Jornada da Heroína. E para um dos livros que nos levam ao acesso ao feminino. E esse livro ele é muito bom, eu recomendo que todas vocês leiam esse livro, porque aqui eu acabo pegando só algumas abordagens, acabo não fazendo tudo. Então, aquilo que eu acho interessante, que tem a ver com as constelações familiares, aí eu acabo trazendo para a aula, mas comprem, ele tem um caderno de exercício ótimo, que eu até pensei depois da gente fazer algo em grupo, no nosso grupo gratuito, de realmente fazer esses exercícios de autoconhecimento. E cada vez mais que nós acessamos esse feminino, nós ficamos mais leves, mais tranquilas, o mundo fica mais fácil. E para quem gosta desses assuntos, sabe que não é só sobre comportamento, é sobre realmente acessar o eu. Então, hoje, na nossa aula, já vamos começando, a gente vai falar sobre a iniciação da deusa. Olha que interessante essa parte do livro. Ele fala da iniciação da deusa, mas para iniciar a deusa que está em nós, nós precisamos adentrar o lado do submundo, o lado mais sombrio, o lado do sofrimento. E é uma parte que a maioria das vezes a gente não quer ver, né? Então a gente acaba fugindo dessa questão do sofrimento e não temos tanto acesso a eles, porque a gente coloca ali, não, daqui a pouco passa, eu vou ter que sair da tela, deixa eu ver aqui se eu consigo, conseguir. E aí, nesse movimento, a gente vai entendendo o quê? Que o sofrimento, ele vem para nos ensinar, mas, geralmente, quando estamos imersos ao sofrimento, a gente não quer olhar para ele, a maioria das vezes, ou a gente trava, ou a gente coloca muitas coisas em cima para tampar, porque eu não quero ver, e nisso a gente trava no nosso processo. Então, imagina o quanto sofrimento poderia ser vivido e experimentado rapidamente se nós tivéssemos realmente o acesso de falar, eu decido olhar, e eu sei que vai ser doloroso, mas eu decido olhar. Então, nisso, eu acho que é a parte mais difícil para as pessoas. Mas quando a pessoa, por exemplo, decide entrar para o processo terapêutico, ela está na coragem de falar, não, eu quero olhar, eu quero ver esse sofrimento. E aí eu decido olhar para me curar. E aí a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa coragem de realmente falar sobre os caminhos do submundo. Essa jornada que fizemos até agora, ela foi repleta de dores. Nós trazemos várias dores do feminino. Trouxemos confusão, trouxemos desilusão, raiva, desespero, tristeza. A mulher pode se sentir nua, exposta diante de tantas dores trazidas até aqui. E você já reparou o tamanho dessas histórias de sofrimento quando nós contamos? Ou vamos tirar um pouco de nós. Quando você vê uma pessoa sofrendo que conta a história, como é que você olha para a história do outro de sofrimento? É o mesmo jeito que você olha para a sua história de sofrimento? Né? E você já reparou que muitas vezes as pessoas, elas fixam, e aí a gente pode falar sobre a questão do hiperfoco para os neurodivergentes, que focam muito nos processos dolorosos, mas também
das pessoas neurotípicas, que também decidem não querer sair do sofrimento. E elas acabam demorando muito tempo nesse lugar. Mas não porque elas querem resolver, é porque esse sofrimento começou a fazer companhia para essas pessoas. Mas somente quando a gente decide realmente olhar, quando o sofrimento é visto, é que ele pode ir embora, mas do jeito certo. Mas o que as pessoas enxergam no sofrimento? No sofrimento não vemos o tempo. Quando você está sofrendo, você presta atenção no tempo? Não há manhã, não há dia ou noite. É um lugar escuro e impiedoso. Não há respostas muito fáceis nesse lugar. O silêncio se instala somente quando o pranto cessa. Então, somente quando nós conseguimos colocar as lágrimas para fora, e essa parte muita gente acaba reprimindo dentro de si. E aí isso se instala no corpo. E, por exemplo, eu estou fazendo uma formação para terapia no corpo, identificar as dores no corpo que são de traumas. E quando a gente vai vendo que os traumas ficam retidos no corpo, quando a gente não dá lugar para essa dor, para esse sentimento, botar ele para fora, ele fica retido como trauma no corpo, ocasionando dor. E é interessante esse processo que eu estou fazendo, que eu aplico tudo primeiro em mim antes de passar para o próximo passo, para as mulheres que eu atendo, realmente, para que tenha eficácia. Falei, não, realmente tem resultado porque começou em mim. E nisso, eu verifiquei em 2 exercícios. Um foi o medo e o outro, raiva. E é interessante porque antes desses processos o nosso corpo fica travado. Então, aqui pescoço que fica duro, o ombro que fica duro. Então, aí você vai ver que há uma força para você reter esse sentimento. E por isso que às vezes a gente fica toda dura, travada, e justamente porque a gente para esse processo do sentir. Não, eu não posso sentir, eu tenho que reter. Eu não tenho tempo para isso. Ou muitas vezes eu não quero ver, e isso acaba sendo retido no corpo. E quando a gente dá lugar para esse sentimento, para esse sofrimento, para esse episódio de dor, que você consegue chorar, que você consegue colocar para fora, aí vem o próximo passo, que é o do silêncio. E aí, muitas pessoas têm medo desse silêncio, porque silêncio é agora. Eu nunca acessei esse lugar. Mas é no silêncio que nós identificamos, está passando, está acabando, e eu estou encontrando comigo mesmo. As lágrimas muitas vezes não têm nome, mas sempre estão presentes, mesmo que você não chore. Há o sentimento de abandono, essa é a primeira fase do sofrimento, né? Há esse sentimento de abandono que vem da nossa própria menina, mas a gente se abandona muitas vezes também. E aí se isola, esquece as coisas, se isola no quarto. É um período de isolamento voluntário. E aí, às vezes, as pessoas, e isso eu vejo muito nos processos de luto, em que as pessoas não querem olhar, ou não deixam a pessoa que está de luto olhar para o luto. E aí tenta ocupar o tempo, não, eu já vi casos da família dopar a pessoa. Não, porque é muito sofrimento para ela, ela não pode encarar esse sofrimento, e agora ela precisa lidar em terapia com aquele sofrimento, com aquele luto que não foi resolvido dentro dela. E, e o pior, ela ainda ficou viciada no remédio. Então, a gente vai entendendo que o sofrimento, ele vem para algo.
E que sim, tem esse período que você não está bem, que você se abandona, que você se isola, que é um período realmente de isolamento e que, se as pessoas respeitassem mais, eu acredito que o luto passaria mais rápido, né? Chegou um ponto em que se olha no espelho e não se reconhece, né? Então, o sofrimento traz esse peso. No filme que eu assisti ontem, Terapia do Sexo, eles reprimiam sentimentos usando isso como fuga, usando a intimidade como fuga. Muitas pessoas usam bebidas, drogas, compras. Não olhar para esses sentimentos não pode ser pior do que esse tipo de fuga, né? A gente adentra uma outra dor, né? Quando a gente não olha para o sofrimento, né? E não consegue viver o luto, a gente quer se entorpecer para não olhar, não tem como. Uma hora você vai ter que sentar e olhar, né? Às vezes vai precisar acontecer algo mais grave ainda para que você decida olhar para isso. Só que a maioria das pessoas, elas realmente reprimem, elas não querem olhar, e por isso que as pessoas andam tão adoecidas, justamente porque elas não conseguem olhar. Eu sofri com luto, minha família não soube lidar. Exato, porque as pessoas, elas imaginam como é a dor e tentam cessar essa dor. E acabam com todo o processo de luto, e esse luto fica retido por anos. No meu caso, a questão do luto foi com meu pai. E depois de 30 anos, mais de 30, olhando numa constelação familiar, eu ainda estava olhando para esse pai que havia morrido. E aí a gente vai entendendo que o quê? Aquela menina, ela não pôde expressar luto, dor, perda, raiva. Ela falou, não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ficar quietinha. Eu não tenho como olhar para isso agora, isso ficou reprimido. Então, a gente precisa, sim, olhar para os sofrimentos, encará-los de frente para que eles possam ter a oportunidade de partir. As mulheres que encontram o seu caminho de volta para si mesmas, não se movendo para a luz, nem para o alto, muito menos para fora, mas nas profundezas do seu ser. A experiência espiritual para mulheres é a de se mover profundamente para dentro de si. O caminho é sempre para dentro. Se as pessoas colocam para fora, é porque elas ainda não entenderam. Vou procurar fora, nas coisas, nas pessoas, nos estímulos e nas redes sociais, que hoje tanto ocupam a nossa mente. E o dia acaba e estou cansada, vou dormir. Não olhei para isso. Mas o caminho realmente de volta é para dentro. Quando decido olhar para mim, a mulher desce às profundezas para recuperar as partes de si mesmas que se separaram no momento que rejeitou a mãe e estilhaçou o espelho do feminino. E sempre nós vamos voltar nesse assunto da mãe, a nossa conexão com a nossa mãe. Por mais difícil que nossa mãe seja, nós sempre vamos estar olhando para essa mulher. E aqui a gente vai ver o quão íntima é a nossa ligação com ela. E no caminho, quanto mais caminharmos a reconciliação com essa figura dentro de nós, e não com a função de mãe, porque a gente sabe que essa mulher, ela errou, que essa mulher realmente pode ter erros e é um ser humano, que também não teve uma vivência muito boa, e cada vez mais abrindo mão dessa função, porque nós já somos adultas, nós já podemos cuidar da gente. E a gente vai para a figura, para a representação da mãe sagrada, daquela que deu a vida. E aí nós, cada vez mais, nesse caminho, reconectando com a mãe, reconectamos com o feminino.
Para fazer isso, a mulher precisa deixar de lado a lógica, e isso é complicado, né? Essa questão da mente, isso que eu trabalho muito, principalmente no grupo gratuito, onde eu levo as mulheres, não, eu não quero a lógica, eu não quero a mente, eu quero sentir, de realmente trabalhar o sentir dentro dessas mulheres. E aí, isso ela vai precisar acolher o seu corpo, as suas emoções, a sua sexualidade, que muitas vezes é reprimida, a sua intuição, que muitas vezes é esquecida. Né? Sabe aquela situação que você teve a intuição, mas você não quis ver, aí depois você fica, devia ter escutado a minha intuição. E aí a gente fica mais aberta para isso, né? Suas imagens, seus valores, sua mente. Essa é uma jornada sagrada, de olhar para dentro. Você gosta de estar perto de pessoas de uma pessoa que está com depressão, de pessoas depressivas? Como é isso? Como é que é estar perto de pessoas tristes, né? É tenso, né? Porque você não sabe o que faz com aquela pessoa. É difícil. Até trazer um ânimo, parece que pesa quando a pessoa chega, né? Mas porque a gente não quer olhar para o sofrimento da pessoa. A gente só olha para aquilo que ela transmite, né? Mas se mudar o jeito de olhar para o sofrimento como uma jornada necessária na busca de autoconhecimento, o mundo seria mais leve. Poder experimentar os seus sentimentos sem vergonha, ter contato com a dor e permitir senti-la. Não ignorar que está doendo e conseguir expressar que está doendo, porque também isso eu encontro nos meus atendimentos. As mulheres não conseguem expressar que estão sofrendo, ficam em ambientes tóxicos, em relações doentias, até em trabalhos doentios. As mulheres ficam porque elas não conseguem expressar o que sentem. E tem essa dificuldade também de pôr limites. Eu tento me aproximar, expressar o que sentimos é o melhor, sim, sim. E sim, o expressar, eu estou triste. E poder ficar triste, não precisa ninguém tirar essa tristeza. Não, eu quero ficar triste. Aqui é esse meu momento. Eu preciso ficar aqui. E isso as pessoas não compreendem, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento na realidade. Muitas vezes tentamos fugir do sofrimento, mas é ele que nos fortalece. Como é que seria a nossa vida sem o sofrimento? Como é que seria a nossa vida sem o sofrimento? Para pensar. Seria uma vida muito fácil, né? E o que acontece hoje com muitos jovens, onde os pais... Não, meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Eu vou criar um mundo que meu filho não precise sofrer. Ele vai conseguir, esses pais, evitar o sofrimento na vida dos filhos? Pode ser que naquele momento em que estão com os pais, não. Mas os pais não duram para sempre. E aí vem. O sofrimento não tem como ser evitado. Obrigada, Zezé. Não tem como ser evitado. E aí, quando a gente entende isso, fala, não, o sofrimento ele também nos ensina. Ele nos fortalece. Beth Hellinger fala algo bem interessante. Pais perfeitos criam filhos fracos. E o que nós mais estamos vendo hoje são filhos fracos. Filhos que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com sofrimento, que hoje não se tem mais sofrimento, frustração, decepção. Já está entrando para crises de pânico e depressão. Mas por quê? Porque essa pessoa ela não foi treinada para ter frustrações.
E isso, nossa, é muito doloroso. Lá não tem como. Uma hora ele vai chegar. E de uma forma ou outra, a pessoa vai ter que se sentir obrigada a realmente amadurecer. O filme Divertidamente fala disso, né? Comecei a olhar para a tristeza diferente depois desse filme. Sim, todos os sentimentos, eles são válidos, eles são importantes. E realmente afastar a tristeza não é o melhor. E uma coisa que geralmente os pais fazem com os filhos pequenos, né, quando os filhos estão tristes, não, vamos brincar, e é aquela coisa, e dá alguma coisa, dá o celular, e a criança não olha para o sentimento. E aí ela depois não sabe lidar com isso, porque ela não conseguiu ver. E aí, por isso que hoje a gente está pesando, o sofrimento é importante. O sofrimento faz parte do nosso processo, não tem como evitá-lo. O sofrimento faz parte do nosso processo de maturidade. Quando nós decidimos olhar para isso, é claro, né? Porque tem muitas pessoas que elas não querem olhar. Elas realmente travam. E é interessante quando eu vejo, quando uma pessoa está travando, por exemplo, hoje no campo, mesmo sem as meninas saberem, esses exercícios que eu faço do sentir, eu sei tudo, mas eu trago para elas sentirem. E um membro saiu. E aí eu fui conversar. Eu geralmente não faço isso, mas com esse membro eu fui conversar. E aí, olha a resposta interessantíssima do campo. Você não estou bem, não quero ter contato com ninguém. E era isso que a gente ia resolver hoje, de olhar para o sofrimento. Mas, como terapeuta sistêmica, o que a gente faz? Nós autorizamos. Está tudo certo. É o seu processo. Desejo que encontre um caminho melhor e mais frutuoso. Né? Porque o que a pessoa, quando está em extremo sofrimento, muitas vezes se comporta? Igual a criança que faz birra e quer que alguém vá lá e fale, ai, tadinha, o que aconteceu com você? Ai, você está sofrendo. Aí a gente não faz esse processo. A gente aceita, fala, é o seu processo. Mas se precisar da minha ajuda, estou aqui à disposição. E aí a gente vai entendendo, as pessoas reprimem, elas não querem ver, porque a dor também faz companhia. Né? E o que acontece quando a gente fica muito tempo nesse lugar? Sem conseguir amadurecer, ressignificar, resolver dentro de si. Perdemos a capacidade de sonhar. Mas tem uma notícia boa, a imaginação está em algum lugar. São partes de nós que podemos, sim, tomar de volta. E realmente essa questão de tomar de volta é o tomar o pai, tomar a mãe, tomar a vida e tudo que a vida tem para oferecer. Vai vir uma geração que tem o medo. Existe uma bolha enorme em cima das crianças e jovens, sim. Não, e viralizou, não sei se vocês viram, viralizou nas redes, um vídeo de uma mãe mandando mensagem para a professora falando que a filha dela não poderia fazer o personagem da Xícara porque a filha sempre fez o da princesa. E aí é isso que a gente está falando. A criança ela não pode assim, ela não pode ficar frustrada. Minha filha sempre foi a princesa. Nós estamos com pais narcisistas, né, formando filhos narcisistas. E aí, o que acontece com esse filho narcisista lá na frente? Ele vai exigir cada vez mais desses pais, e esses pais vão chegar a um ponto que não vão conseguir mais dar. E é nesse ponto que é o mais grave. É quando você pega um atendimento de uma filha pré-adolescente batendo na mãe. Óbvio que se a gente for analisar sistemicamente, tem outras coisas por trás também.
Mas também tem essa questão dessa bolha, infelizmente, de não conseguir olhar, né? E a vida cobra, porque assim, quem vai lidar com esses adolescentes mimados, que se sentem donos do mundo, altamente narcisistas? Óbvio que no nosso mundo, para ter um equilíbrio, eles sempre vão buscar as pessoas que não conseguem dizer não, impor limites, e aí vira um casal perfeito, até que um dos dois decida sair desse relacionamento, que é isso geralmente que acontece. A, a perda da filha para a mãe e da mãe para a filha é uma tragédia feminina essencial. E essa tragédia, ela é a ligação da mãe com a filha e da filha com a mãe. E é por isso que o feminino ele é interrompido, justamente porque essas mulheres não conseguiram se conectar. E quantas mulheres com dores, né, com suas mães, e suas mães também não sabendo lidar. Eu já peguei casos que eu falei assim, confessa, fala, verbaliza. É difícil para mim ser mãe, né? É difícil para mim conectar com meu filho, com a minha filha. Às vezes tem uma dificuldade realmente muito grande de trazer isso, né? E está tudo bem, as pessoas têm limitações. Nem toda mulher nasceu com a função maternidade. E pode ter passado por situações difíceis, mas geralmente é reprimido e aí vira uma raiva nessa filha. Isso realmente é uma das maiores tragédias do feminino, essa desconexão da mãe com a filha. E no nível arquetípico, o filho carrega para a mãe a imagem da busca interior, mas a filha é a extensão do próprio eu. E é isso que às vezes as nós mulheres não entendemos, né? Levando de volta para o passado. Então, a mãe se vê naquela menina, né? E na sua própria juventude, afastando para a promessa do seu próprio renascimento. Então, nós temos várias vertentes de mães aqui. Das mães que competem, que a gente já viu isso em outras aulas com a filha, da mãe que projeta sonhos e projetos para essa filha, não deixa essa filha viver, da mãe que realmente despreza, não consegue olhar para a filha, ainda mais quando adentra a adolescência, a sexualidade. Então, essa é a maior tragédia que nós temos, essa desconexão da mãe com a filha. Eu vi um vídeo que eu falei, nossa, sabe a felicidade e satisfação de entender que o mundo ainda tem jeito, sabe? A mãe com a filha, uma conexão, um carinho, a mãe preparando experiências para a filha de 6 anos. Então, eu falei assim, ali, aquela menina vai conseguir ser feminina, ela vai conseguir, sim, expressar o seu melhor, que ela está amparada com a mãe, né? Ser mãe é muito difícil, é tentar acertar sem saber como, buscando todos os dias. Sim, ser mãe não é fácil porque a sociedade nos cobra muito isso. A cultura do que se o filho ou a filha não tiverem sucesso, é culpa da mãe. Então, e isso nasceu lá, como a gente viu nas aulas anteriores, quando começaram o estudo da psicanálise, de concentrar tudo na culpa da mãe. E aí a gente vê hoje, trazendo a minha área das terapias sistêmicas, que tanto pai e mãe têm o mesmo peso, é 50-50. Mas no início se culpavam muito. Então, as mães carregam o peso de que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar o melhor de mim. E quando eu erro, eu me culpo por ter errado. Mas será que isso não seria interessante para o seu filho ver que ele também pode errar?
que ele não precisa se cobrar tanto e que tudo é aprendizado, né? Então, realmente é difícil ser mãe, mas é difícil porque a própria sociedade colocou esse peso sobre a mulher. E por isso que hoje as mulheres estão cada vez mais desconectadas do seu feminino. Eu preciso ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma ótima funcionária ou uma ótima empresária. Eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que ter um corpo bonito. E aí as mulheres ficam presas nisso aqui e elas desconectam do sentir, justamente porque é uma cobrança muito alta para a mulher. E aqui a gente não está vitimizando, a gente está trazendo realmente os fatos que sempre aconteceram. Que às vezes tem essa coisa, está se vitimizando. Não, é uma realidade, nua e crua. E quando chega o momento da transformação da personalidade por inteiro, do nascimento de uma atitude totalmente nova, tudo seca, interna e externamente, e a vida se torna cada vez. Então, o ciclo é isso, né? Então, do nascimento, que é novo, depois tudo seca e morre, depois tudo se renasce. Então, quando a gente vê esse ciclo de transformação, eu falei, não, estou aqui, estou naquela fase mais murchinha. Então, daqui a pouco vai vir a fase melhor, vai vir uma fase nova. E aí, acreditar e esperar com paciência, que eu acredito que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, é de ter a paciência do momento de sofrimento. Mas sabendo que é um ciclo e que esse ciclo vai acabar, ele vai se findar. E até que a mente consciente ser forçada a reconhecer a gravidade da situação e... Deixa eu ver aqui se eu não fiz esse slide errado, gente, porque ultimamente eu estou tendo essas... Estou me autorizando a errar, vamos dizer aqui. Não, tá certo. E porque... Olha como é que é interessante. Eu quis fazer os slides para quem está me acompanhando aqui na aula, no grupo, consegue ver os slides. E eu reviso, e ainda vem erros. Nossa, se fosse há tempos atrás, eu ficaria tensa e nervosa, e porque não posso errar. Eu vim desse lar que eu não podia errar. E esses slides, para mim, eles estão sendo um processo realmente de cura interior, porque eu vejo que eu estou errando, vai estar tudo bem errar, né? E de entender que eu não vou ser 100% em tudo. E aí, o que acontece com o sofrimento? Desse lugar estéril. A mente consciente, ela é forçada a reconhecer a gravidade do sofrimento, a gravidade da situação. E aí ela se vê obrigada a aceitar a validade do inconsciente. Então, nesse momento, é a hora que eu falo assim, não, tem alguma coisa por trás que eu não consigo ver. Essa é a virada do realmente de falar assim, não, do jeito que está aqui, sozinha, eu não vou dar conta. Eu preciso de alguém para me ajudar a ver aquilo que eu não consigo ver, que é ter realmente esse acesso do inconsciente. Perceber que é necessário superar a tristeza e conseguir acessar a criança que habita dentro de mim. Quando reconhecemos nosso estado espiritual de filhas do patriarcado, sim, somos essas filhas ainda, algumas coisas vão ser desenterradas, né? Precisamos recuperar as partes de nós que eram que antes nós camuflávamos, né, com as vestes da cultura. Então, a gente não olhava para esses sofrimentos porque a mulher precisava aguentar, precisava suportar, até porque as nossas ancestrais, elas realmente tinham essa coisa de suportar a dor, de suportar o sofrimento e em silêncio.
A transformação acontece quando uma mulher se liberta da sua identificação com o masculino e de sua defesa contra ele, quando ela morre para uma forma antiga de ser e espera pelo renascimento. E aí a gente vai entendendo que, sim, nós fomos identificadas muito com o masculino. E, por exemplo, nós ainda tentamos fazer coisas de homens. E isso está tão claro. Por exemplo, mulheres que entram em baldes de gelo. Isso é uma tragédia para o corpo da mulher. Mulheres que, não, eu vou acordar 4 da manhã para treinar. Sim, eu já vi mulheres fazendo isso. Eu levanto 4h30 para 5 horas estar na academia para treinar, para depois conseguir trabalhar. De mulheres que querem ter o mesmo ritmo dos homens. O que acontece? Os homens, eles estimulam no estresse. As mulheres não. As mulheres adoecem. E uma das causas da endometriose, do mioma, é justamente por estar travestida desses movimentos masculinos. E enquanto a gente não entender que isso nos adoece, vão continuar mulheres. E o pior, que nesse movimento também estão trazendo infertilidades. E esse processo de infertilidade se dá muitas vezes justamente por essas mulheres estarem no masculino, por não conseguirem descansar, não conseguirem se nutrir. E aí, não, eu tenho que ter o mesmo ritmo frenético, eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que resolver tudo. E aí, nisso, o corpo fica em sobrevivência. Como é que vai se nutrir? Como é que vai gerar uma vida? Os casos de infertilidade também estão subindo por conta disso, dessa identificação com o masculino. Quando a mulher começa a se transformar, ela é mais assertiva e muitas vezes vista como desagradável, sim, como feia, megera, pois ela não está disposta a sorrir para todo mundo, de engolir os sentimentos, de permanecer ali entorpecida e de ter que agradar todo mundo. Então, essa parte do aprender a se expressar, eu acredito que é a parte mais difícil. Ainda mais para as pessoas próximas. Eu nunca vi você assim. Como assim? Mas por que você está assim? As pessoas mais próximas são as primeiras que estranham esse novo movimento de realmente não deixa eu expressar minha raiva, minha tristeza, deixa eu me isolar, né? Ou não, eu não quero ouvir ninguém agora, estou de saco cheio. Eu adoro quando no processo terapêutico a pessoa chega para mim e começa a falar, botar para fora a raiva, às vezes sai até palavrão e tudo. Eu falei assim, é isso, está botando tudo para fora, justamente porque estava reprimido muito tempo. Durante a descida, que é essa descida ao submundo, né, ao sofrimento, a mulher passa por um período de introversão ou depressão, uma lente dolorosa da gravidez de si mesma, na qual se livra de sua identificação com o ego-consciência, retornando a um estado do conhecimento do corpo-mente, anterior à existência das palavras. Então, o sofrimento é uma dolorosa gravidez. E quando a gente olha assim, eu acredito que, então eu tenho que gestar. E aí ter essa identificação do que é o ego, do que é o inconsciente, de trazer tudo à tona. Ela pode sentir uma terrível sensação de vazio, de ser excluída, evitada, deixada para trás, desvalorizada. Pode se sentir sem lar, órfão, no entre-lugar, que é o quê? Parece que eu não tenho lugar nenhum, essa expressão no entre-lugar. Pode se sentir nua e exposta, sem libido, árida e em carne viva. E como é que ela vai ser aceita, né? Esse movimento. E aí
traz aquela imagem anterior, né, da mãe sombria, que é a mãe horrível, né, e acessar essa mãe sombria e entender que o jeito que você se olha, se trata, é o jeito que ela te tratou. Então, como nós somos intimamente ligadas à nossa mãe, o jeito que a minha mãe me tratou na infância é o mesmo jeito com que eu me trato. Nossa, quando eu vi essa frase a primeira vez, nossa, e eu falei assim, caramba, é isso mesmo. Eu falei, é isso, porque o jeito que minha mãe me tratava era o jeito que eu me tratava. E muitas vezes vem ainda movimentos inconscientes que eram coisas que minha mãe fazia e que eu faço hoje comigo. E aí a gente, caramba. E aí a gente vai entendendo que, sim, a ligação com essa mãe é a ligação com o meu eu interior. Me identifico com essa frase. O jeito que minha mãe me tratou, eu me tratava. Até eu conseguir tomar mãe, acolher essa mulher linda e maravilhosa que me trouxe à vida, e sentir essa paz e essa potência em dizer isso, porque no começo não era fácil, não. Quando eu ouvi a frase que o mundo vai olhar para mim como eu olho para minha mãe, eu acho que foi uma das frases mais impactantes da minha vida. E foi ali que eu falei assim, caramba, eu vou ter que mudar esse meu jeito de olhar para minha mãe, porque senão a vida vai me olhar como algo muito cruel, duro, pesado, ruim de se lidar. E a vida só vai trazer a leveza justamente quando a gente mudar a forma com que olhamos para nossa mãe. É nessa forma na qual olhamos para ela que também vamos passar a olhar a nós mesmos. E o nosso caminho de volta para o feminino é aprendermos a nos cuidar do jeito certo. A partir do momento que eu cuido de mim, a minha mãe também cuida de mim sistemicamente. Na visão sistêmica, nós como adultas, cada vez que nós nos cuidamos, então, eu cuido do meu corpo, que eu cuido da minha pele, que eu faço uma comida gostosa para mim, porque as mulheres têm muito aquela coisa assim, não tem ninguém em casa, eu não vou fazer comida. A pessoa mais especial da casa está na casa, não vou cozinhar. Então, assim, parece que eu não sou muito importante. Ai, Marcela, mas eu estou cansada. Eu falei assim, tá, mas para os outros você faz, para você não faz. Eu estou dizendo isso porque a Marcela fazia isso para ela também. Não, hoje eu não quero, eu estou cansada. E aí eu falei, não, mas tem um ritual mais bonito do que você cozinhar para você mesmo, do que você se cuidar, de cuidar da sua saúde, da sua autoestima. Então, na visão sistêmica, quando você, como adulta, aí a gente sai da postura da menina, mas como adulta começa a cuidar de você, automaticamente seus pais estão cuidando de você. Há esse processo de cura também interno. Se tivermos a paciência de permitir que o processo seja concluído, pode ocorrer uma cura profunda. E é o que eu mais vejo, assim, na conclusão dos meus atendimentos, né? A mulher, quando ela está reconciliada totalmente com a mãe, e aí a gente vai vendo o tanto que essa mulher brilha, o tanto que essa mulher encanta, e o tanto que ela está de bem com a vida. As pessoas que eu acompanho, geralmente, eu não olho as redes sociais, só depois da aula. E aí me encanta quando eu vejo que assim, ela realmente está curada, olha a vida, olha como é que ela está olhando para tudo. E aí, sim, é esse processo interno de acessar pai, acessar mãe, acessar realmente o feminino, que às vezes as pessoas só falam que é comportamento e não é, é realmente um mundo interno. Se botarmos no processo, se ao abortamos o processo, nunca chegaremos a uma restauração. Então, se a gente tentar abortar o processo não quero sofrer, não quero olhar, eu depois resolvo isso,
né, eu acabo não tendo resolução daquele sofrimento. E por isso que muitas vezes o processo terapêutico ele é muito longo, justamente porque tem muitas camadas. E a maioria das pessoas que param é porque elas não querem olhar mais para essas camadas em específico. Mulheres e homens precisam se apoiar mutuamente para honrar o ciclo feminino, que, como ciclos da natureza, é um ciclo de morte, decomposição, gestação e renascimento. A natureza nos ensina tanto, e por isso que nós somos tão ligadas à natureza, porque ela é cíclica, assim como nós somos. E aqui o honrar o feminino é também um homem honrar o feminino que habita nele, porque ele é composto do masculino, mas também do feminino. O trazer a gentileza, um homem que decide caminhar para o autoconhecimento, um homem que é mais dócil, gentil. A gente vê que esse homem está trabalhando ali o feminino dele. E o feminino de uma forma correta, porque qual é a forma doentia? Não digo que é o homem, porque as pessoas colocam o homem feminino, mas sim é um homem que ainda é menino, que precisa de cuidados. E aí esse menino, ele acaba atraindo a mulher forte, a mulher que dá conta de tudo, pode deixar que eu resolvo. E a maioria dos homens, que estão adoecidos, estão na postura de menino, assim como nós também na postura de menina. E muitas vezes as pessoas confundem essa questão de feminino e masculino. Tanto que lá na Jornada Leve Feminina eu vou trazer uma aula só sobre isso, o que é masculino, o que é feminino. Essa é uma aula muito boa. E nesse movimento, quando os homens também se rendem ao autoconhecimento, homens que meditam e que realmente falam, não, deixa eu olhar para isso, eles têm a fusão dos dois, porque o equilíbrio é estar com os dois, não é ser mais ou ser menos, é estar em equilíbrio com as duas energias dentro de nós. O novo feminino, ele representa uma mulher sábia, que está em contato com seus próprios sentimentos, é humilde e consciente de seu sacrifício. Está disposta a suportar o ciclo da descida, subida, descida, e ela sabe se relacionar com a sua natureza masculina, com a questão realmente da força, da agilidade, e do lógico, assim como as profundezas do feminino, que é o acesso ao sentir. Ela não culpa ninguém, ela assume as rédeas de sua vida. Então, o cultivo do feminino não tem a mulher frágilzinha que precisa ser salva por um homem. Isso é uma mulher infantilizada. Sim, a mulher assume as rédeas da própria vida. E ela tem consciência do poder que ela tem no ambiente que ela vai. E terminando com essa poesia e trazendo aqui sobre a questão de realmente mudar a forma de como nós olhamos para o sofrimento e sermos mais silenciosas no processo e de realmente falar, não, já que é para olhar, então vamos olhar. E ter essa atitude firme de que o sofrimento, ele não é ruim, ele faz parte do nosso processo, buscando fragmentos perdidos em mim mesmo. Eu me preparo para conhecê-la, sem saber o que dizer. Não foram apenas homens que a traíram, eu também traí. Tenho sido a filha do pai rejeitando minha mãe. Sempre tive medo de descer para a escuridão. Posso perder a consciência, posso perder a minha voz, minha visão, meu equilíbrio. Quanto isso é realmente meu?
Minhas palavras são encapsuladas nas línguas de outro. Minhas imagens são derivadas da arte. O que sou? E aí a gente vai entendendo que nós somos fragmentos de uma história vivida. E que colocar, e a gente conseguir colocar cada história no seu lugar, é o que vai trazer realmente o autoconhecimento, de você saber quem você é. Você é a história da sua mãe, a história do seu pai, e a sua história. E entender o seu lugar nessa história. Me conta, Flores, vocês gostaram da aula de hoje? De realmente olharem com um jeito com mais ternura para o sofrimento. E mais maduro, que ele faz parte. E tá tudo bem. Marcela, antes eu não sabia. Tá tudo bem, antes não sabia. A gente vai amadurecendo a cada processo. E aí a gente vai entendendo e acolhendo essa menina ferida que muitas vezes quer colo, quer cuidado, quer carinho. E passarmos a fazer isso por nós mesmas, sem esperar que outro faça. Realmente é o nosso caminho, sim, gostei muito, amei. Esse é o nosso caminho, de sermos pai e mãe de nós mesmas. Eu mesmo vou trabalhar o Natal, porque para mim era um período de dor. Isso. Ele foi, e tá tudo bem. E eu sei que o Natal é difícil para muitas pessoas. E são datas que a gente não gostaria que tivessem mortes, acidentes, tragédias, mas elas acontecem e fazem parte da vida. A questão maior que eu vejo sobre o Natal hoje, né, é porque nós colocamos um peso cultural, emocional muito grande em cima do Natal. Tá? Natal é tempo de família, é tempo de... Então, as pessoas focam nisso e quando eu falo assim, é uma data. É uma data. E pode ter coisas boas? Pode, mas também pode ter coisas ruins, mas é uma data somente. E principalmente pessoas que vieram de lares tóxicos, onde eu tive que romper, e foi um rompimento muito grande quando eu identifiquei que passar o Natal com os meus familiares era extremamente doloroso para mim. E antes de eu fazer todo esse processo, o primeiro romper, eu falei, não, eu vou passar sozinha. Ai, tadinha, credo, por que você vai fazer isso? Eu falei, gente, eu quero passar sozinha. Porque aí eu fiquei pensando, era mais fácil passar sozinha do que suportar tudo que ia vivenciar. Por quê? Porque naquela época eu ainda não sabia impor limites. Então, o meu jeito de impor limites é falar, não, não vou. E hoje eu me sinto no direito de, para qualquer evento, falar, eu não vou, não estou com vontade. Ah, esse eu vou, esse eu estou com vontade. E depois que isso foi reconciliado em mim, as questões todas com pai e mãe, aí sim ficou mais fácil. E também porque eu olho para essa data de uma forma diferente, porque era uma data extremamente estressante para a Marcela. Primeiro lá na infância, porque o meu pai faleceu perto do Natal, então eu tenho na memória até hoje o Natal em que ele não estava, como é que minha família estava, e como é que foi o processo muito doloroso. Um dia eu trago para vocês, porque eu não sei se vocês podem até ficar chocados com tudo isso, mas houveram natais bonitos também depois disso. Então, a gente entender que são ciclos e tá tudo bem aquele ter sido de dor, mas os próximos podem ser de amor, de ternura e de reconciliação.
com sua história. Aula maravilhosa. Ah, que bom, Eva. Muito feliz. É de realmente a gente fazer as pazes com o sofrimento, né? E nos preparar bem para o Natal, né? E reconciliar com essa história. De falar assim, não, o tempo de dor, o tempo de luto, e tá tudo bem se ele no fim dá. Tá tudo bem. É de realmente acolher cada momento. Porque às vezes a gente também quer forçar, estar bem, tá tudo bem. Não, é tudo um processo. E aí a gente vai sentindo e realmente fazendo esse processo terminar dentro de nós, né? E fico muito feliz com a aula de hoje. Eu nem pensei que ia ter aula hoje, porque aqui deu quedas de energia antes da aula e quase eu cancelei. Eu falei, não, mas se for para acontecer, vai acontecer, e aconteceu, e deu tudo certo. Desejo que vocês fiquem bem. Depois, na gravação, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de levarem para mais pessoas que ainda não sabem lidar com o sofrimento. Eu acredito que vai ser uma boa aula para verificar. E esse estudo desse livro está sendo lindo, está sendo realmente riquíssimo. E, aos poucos, nós vamos cultivando o feminino. Muito obrigada por estar me acompanhando. Fiquem bem. E já vou me despedindo de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que aí, nesse movimento de aula, nós possamos crescer e realmente amadurecer e assumirmos o controle da nossa vida. Tchau, tchau.